O PSD, liderado por Gilberto Kassab, fortaleceu sua presença política ao atrair governadores como Raquel Lira, de Pernambuco, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Vamos então com a Danúbia Braga, que vai trazer as informações para a gente agora. O que essa estratégia mostra, hein, Danúbia? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o objetivo do partido é justamente expandir a sua liderança ali nos municípios, visando mais de 1.000 prefeituras. Isso é estratégia para reforçar a capilaridade do PSD, principalmente em estados como Pernambuco, Rio Grande do Sul, já se preparando ali para as eleições de 2026. Com isso, então, o PSD intensifica ali a sua ofensiva política com filiação de líderes influentes como Eduardo Leite e também a Raquel Lira. Além desse crescimento municipal, as movimentações elas são encaradas ali no meio político como uma tentativa de demonstração de força por parte do presidente do partido, do PSD, Gilberto Kassab, principalmente quando a gente para pensar, sobretudo após o anúncio da superfederação entre ali União Brasil e Progressistas, que se tornou então a maior bancada da Câmara. O PSD, a sigla, já foi inclusive a maior ali, o maior número de municípios vitoriosos nas eleições de 2024, com 889 municípios. Então, de acordo com informações de pessoas próximas ali, de lideranças do partido, o objetivo, essa estratégia é justamente aí, passar de 1.000 prefeituras, então, que tenham ali o PSD com seus líderes, viu? Volto com você. Muito obrigado pelas informações, Danúbia Braga. Um ótimo trabalho aí para você. Já vamos chamar a hora ou ainda não está na hora? Ainda não, né? Vamos esperar mais um pouquinho para chamar aquele último intervalo aqui. O que o Kassab está pensando com essa vinda de Raquel Lira e de Eduardo Leite, né? É tipo aquele meme daquela figurinha que tem aquele povo que entra todo chorando, se foi que um dia sabe. Entra uma fila gigantesca de pessoas assim, seguindo. Pois é. Ó, fecha o ponto aí, gente. Tô ouvindo toda a conversa aí no nosso Twitter. Parem de fofocar, tá bom? Se vocês quiserem fofocar, venham fofocar aqui no estúdio para a gente contar para todo mundo. E aí, rapidamente, eu imagino que a estratégia do Kassab seja receber esses dois e falar: vamos aproveitar a fila de gente que vem junto com eles para a gente chegar ao nosso objetivo de 1.000. O que você acha, hein, Segré? É um partido que é recente, começou em 2011. E tem uma potência nos municípios, que a capilaridade eleitoral está nos municípios. O projeto fica muito claro. Kassab, desde as sombras, está fazendo um projeto político que terá mais poder, provavelmente, em 2026 do que tem agora. Quando você carrega a questão eleitoral no município, tradicionalmente traciona outras eleições. Por exemplo, deputados estaduais e deputados federais, junto com o senador também, se for o caso. Então, é uma política muito criativa. Kassab, na minha opinião, é dos políticos que fumam embaixo d'água. É uma pessoa que consegue fazer milagres na política e que, de fato, o PSD, que você vê, é oposição, mas também é aliança, é aonde estiver, um camaleão da política, muito, muito criativo. Como é que você avalia essa estratégia, hein, seu Piperno? O PSD, ele pratica uma espécie de casamento aberto na política, né? Então, ele vai para casa de swing, procura novos parceiros, mas ele volta para casa depois. Ele sai com todo mundo. Ele sai com todo mundo. Ele gosta de azarar. Ele gosta de azarar por aí. A ponto de ter, por exemplo, figuras organizar a suruba, muito identificadas com a direita. A gente já falou muitas vezes disso. Melhor não falar o Júnior, enfim, Ratinho Júnior, agora chega o Eduardo Leite. Da mesma forma que também tem figuras importantes que são próximas ao presidente Lula, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o senador Otto Alencar, lá da Bahia. Então, assim, e a governadora Raquel Lira provavelmente não vai ser candidata à reeleição, porque lá em Pernambuco, João Campos lidera de forma disparada as pesquisas. E não é à toa também que nos últimos tempos ela fez movimentos na direção do presidente Lula, mas continua agora, enfim, sob o abrigo de Kassab. E 1.000 prefeituras não seriam qualquer coisa, né, seu Alangani? Não, claro que não, e eu concordo com o Piperno, e é por isso que o PSD vive aquele dilema, ele não quer o casamento. O que é o casamento? Seria lançar um candidato à presidência da República. Porque o PMDB, no passado, tinha esse dilema, que era, se a gente lançar um candidato à presidência da República, essa vida de você poder
namorar a esquerda e a direita, acabou. Porque daí você tem lá o compromisso, fica muito mais difícil, né? Você segue numa linha. Então, talvez seja muito mais interessante para o PSD e para Gilberto Kassab exercer o seu poder de bastidor, exercer o seu poder no Senado, governadores, prefeituras, costurando alianças antagônicas do que sair à presidência da República. Então, é uma forma de você manter o poder por esse fisiologismo que é típico aqui no Brasil, mas de bastidor, sem ter um candidato à presidência. Gente, agora 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas, seguimos. E aí, seu Zé Maria Trindade, como é que você avalia, hein, esse movimento feito, mais uma vez, com bastante... racionalidade. Gilberto Kassab sendo bastante racional e sagaz ao trazer essas pessoas. Essa palavra que eu queria buscar. O partido inicialmente se falava aqui no Congresso Nacional que era um partido, lembra daquela propaganda que não tem cheiro, não deforma nem solta as tiras? Seria mais ou menos assim, um partido, né, para chamar deputados e senadores que estivessem insatisfeitos em vários partidos políticos. E logo no início provocou um prurido ali, porque tem aqui uma ética, essa história de chamar um deputado e senador para o seu partido, isso não é muito bem visto na política. E o partido cresceu, já nasceu grande, aliás, né, o PSD. E o Gilberto Kassab foi muito racional. Ele percorreu o país, ele conhece a política de todo o país, em cada estado, em cada cidade grande. E nas cidades onde ele via chance de vitória, ele ia lá e captava o candidato. Então, ele racionalmente, ele dirigiu o partido para ter um grande número de prefeitos eleitos agora e transferidos antes da eleição. E agora ele está fazendo a mesma coisa com governadores, com candidatos a governos estaduais com chance, né, para se filiar ao partido. É uma habilidade que o Gilberto Kassab tem e está fazendo exatamente vamos dizer, esse preparo para 2026. Então, a indicação de que ele vai, sim, eleger deputados, senadores e governadores. É esse o trabalho, é essa a habilidade dele. O que é importante ver nesse partido político assim, a proposta de país. Os partidos perderam isso, né? Então, assim, juntar a Raquel Lira com outro que não tem a mesma ideia, vira uma federação, digamos assim. Eduardo Leite, por exemplo, com a Raquel Lira, os dois eram do PSDB, mas vai juntando ali com outros deputados e senadores que não têm a mesma ideia. Será um grande partido, só que é o seguinte, as outras siglas estão se unindo em federações. O PSD e o PL estão sozinhos, né? E devem continuar assim. Não vão fundir nem formar federação. Exatamente, Zé. É interessante você trazer que essa estratégia é meio que uma estratégia de comer por fora, Fábio Piperno, porque ele não focaria num candidato à presidência da República, que seria o cargo principal, mas em pulverizar em números grandiosos os outros cargos do Executivo, que de alguma forma também trazem poder político para o PSD e, consequentemente, para Gilberto Kassab. Você acredita que em algum momento Kassab teria um nome, então, para chegar à presidência da República com esse partido que angaria tanta gente, Brasil afora? No curto prazo, o que significa 2026, de forma alguma. Ele joga para a torcida. O Ratinho Júnior, agora o Eduardo Leite, mais uma vez se apresenta como um pré-candidato. Mas isso é jogar para a torcida. Não vai acontecer. Primeiro porque Ratinho Júnior, por exemplo, seria concorrente, né, no campo da direita. E lá me parece que já um dono muito bem estabelecido. Segundo, candidato a presidente significa gastar recursos do partido em campanhas. Kassab, melhor do que qualquer um de nós, e articulador exímio que sabe que esse dinheiro pode ser muito mais bem investido na eleição de mais deputados e senadores. Fala, Segré. Ele tem a política no sangue, no DNA, sabe o que está fazendo, sabe, e desde 2011 que criou o partido, sabia onde estava indo. Hoje tem quase 500 mil afiliados, um partido poderoso, um partido de respeito. A única questão é que o eleitor fica um pouco confuso, né? Saber, é oposição
ou é aliança governo? Depende. A resposta sempre é depende. Gani. É o velho e bom Brasil. Agora, é muito antagônico, não dá. Se você quiser a presidência da República, ainda mais nos tempos atuais, Evandro, você vai precisar de um mínimo de posicionamento ideológico. E aí, evidentemente, que algumas alianças feitas em estados e municípios vão ser desfeitas. Então, é um dilema para o partido. Acaba perdendo o poder local para ganhar o poder federal. Acredito que eles vão preferir ficar com o poder local.